É só que interessante. Eu vejo até por uma avaliação que a gente fez de usar o subsolador em algumas áreas. Como a gente tem áreas com argila muito alta, vamos tentar dar uma mexida aí. E a gente fez alguns talhões ali e realmente entregou, nessa última safra, entregou resultado a mais de 6 sacas de diferença. Então, só que a gente bem sabe também que não é simplesmente escarificar ou passar o subsolador em toda a propriedade, né? Uma que o custo é alto dessa operação e outra que não é toda a propriedade que precisa, né? São alguns talhões. Então, por isso que é muito importante o que o senhor vem nos trazendo para a gente conhecer realmente a nossa propriedade. Porque geralmente o produtor vem naquela de antigamente, o vizinho fez, deu certo, vou fazer aqui na minha também. E cada propriedade é uma realidade. Inclusive dentro da nossa própria propriedade tem várias realidades diferentes. Exato. Né, professor? Então a gente precisa começar a voltar os olhos para conhecer a nossa propriedade. É ou não é, professor? Sem dúvida. Eu sou muito fã, e isso é difícil, assim, sobretudo no Rio Grande do Sul, berço de plantio direto. A movimentação de solo, ela tem lá as suas limitações, eu preciso ter uma série de critérios, mas em alguns casos ela é muito necessária, às vezes até mais agressivas, não é? Mas eu vejo o seguinte, por exemplo, tu tinha lá limitações físicas, que é onde tu fizesse esse processo de subsolagem, tu melhorou a condição físico-hídrica lá e a planta está bebendo água e bebendo nutriente com uma condição mais eficiente. Agora, o que eu vejo em alguns casos? Tu tem um problema de cálcio e fósforo em superfície que uma subsolagem ela não vai resolver. Olha aí. E aí, se eu tenho uma limitação como essa, eu vou fazer a subsolagem, melhorar uma coisa, mas eu tenho outro problema a resolver, que é essa questão do gradiente. Por isso que eu sou muito fã da análise físico-hídrica com esses anéis de estrutura preservada, porque ela me mostra o grau de compactação. Olha só. E eu preciso estar numa determinada escala que fica de 75% a 85%. Mas por que se compactação na nossa cabeça é um negócio ruim, por que não tem abaixo de 75% já começa a ser ruim também? Porque eu começo a ter um solo desagregado. Olha que Então, interessante. tem situações, Rodrigo, que a gente vê assim, se passou do 85, aqui vale colocar raízes, plantas de serviço, movimentar, se for o caso, porque eu preciso trazer isso para dentro da faixa de 75, 85. Mas eu tenho exemplos, inclusive no Rio Grande do Sul, de partes superficiais do solo tá abaixo de 75%, demonstrando que é um solo desagregado, que merece mais vida, não é? Porque uma das coisas da importância da vida do solo é esse efeito cimentante de cola, de melhorar os agregados e tudo mais. Então, por isso, aquela análise daquela discussão inicial. Cara, o que fazer? Quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber e entender, do ponto de vista técnico, que tem determinadas situações que vale muito a pena movimentar de forma mais agressiva ou não, e tem casos que não é o caminho. E aí, por isso, mais uma vez, caímos na importância da métrica, de ter essa informação. E aí um detalhe, imagina só que tu tens uma lavoura que foi indo bem, desenvolveu bem com água, aí chegou próximo do maior fluxo de florada, já fechou a torneira, tu começa a ter picos de temperatura alta, e são momentos, por exemplo, de entradas de produtos de proteção, como triazóis e alguns triazóis quentes. O que nós temos de estudo, Rodrigo, só para ter uma ideia? Cara, às vezes tu fazer um prótio, um tebuco, com uma temperatura de folha, passando de 30 graus, na folha, não é a temperatura do ar, da folha, certo? Isso. Nós temos resultados de não dar fito visual, mas nós, no final da história, chegar a perder 2 legumes por planta. Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa. Em um trabalho que nós fizemos numa soja de R$206, de saca de R$206 no passado,
isso representou R$ 1.200 a menos por hectare. Se eu pego uma soja hoje de Meu 100 e Deus. poucos, eu estou falando de R$ 600. Então, e tudo isso começa por essa parte de baixo. Por qual motivo? Porque se eu tenho uma planta que tem mais fluxo de água, esses estresses são menores. E outra coisa, o hormônio da juventude das plantas é a citocinina. E é produzida onde? Na ponta das raízes. Então quer dizer que se eu tenho mais abundância de raízes, toda vez que a planta tiver estresse, ela consegue tolerar. Então por isso que eu te falei aquela ideia, cara, quer fazer seguro na tua propriedade, da porteira para dentro, nós temos que criar uma estratégia de colocar mais raízes. Depois a gente vai indo para outros detalhes de grande importância também, mas essa parte de baixo faz muita diferença. E a gente está precisando se voltar para isso no Rio Grande do Sul. Com certeza, com certeza. Até porque é uma prática que a gente já devia ter adotado há muito tempo, né? E muitas vezes a gente chegou agora num limite que ou a gente muda ou troca de profissão. Porque agora a gente chegou e a gente sabe que não podemos depender só de governo, de outras situações. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai ter que também se aprimorar e encontrar novas formas de produzir. Porque hoje em dia, ou você produz com qualidade e produz em volume, ou é melhor trocar de profissão, né? Porque o risco está muito alto.